Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós. Bom, boa noite a todos, salve Maria. Eu vou falar um pouco hoje sobre o cardeal Ferdinando Antonelli, que a gente vai ver, ele teve um papel muito importante nas várias reformas, nas várias mudanças litúrgicas que aconteceram ao longo do século XX. Essa aula se baseia principalmente num livro que foi publicado em 98 pelo pelo padre Nicola Giampietro, e que foi a tese dele no Santo Anselmo, que é uma faculdade de Roma lá, especializada em liturgia. E não vai ser bem uma biografia do cardeal Antonelli, eu vou falar alguns traços biográficos dele, mas vai ser mais a atuação dele nas reformas que ocorreram ao longo do século XX. Ele, durante todo o século XX, esteve envolvido com as reformas na liturgia, desde Pio XII até a Missa Nova. Essa aula, tive a ideia dela um dia conversando com o professor André e o professor Pedro. Eu disse que eu estava lendo esse livro, eles acharam que seria um tema interessante. E está um pouco na linha de algumas aulas que o professor Pedro tem dado sobre a reforma litúrgica, e também algumas aulas que tem no canal do professor André, notas sobre a reforma litúrgica. Ela está assim, nesse mesmo contexto. Algumas coisas que eu vou falar aqui, pode ser que uma coisa ou outra coincida aí com o que está nessas outras aulas. Então, depois do cardeal Antonelli ter morrido, esses diários dele estavam guardados pela família, e nesses diários ele vai falar da vivência dele nessas comissões. Então, o livro basicamente é um compilado de atas de reuniões e de páginas do diário dele. Então, eu vou tentar fazer um paralelo entre as reformas que foram acontecendo e o que ele ia dizendo sobre elas. Ele se utilizou desses diários para fazer a tese de mestrado dele. Então, basicamente foi isso. Então, eu vou falar rapidamente umas notas biográficas aí do cardeal Antonelli. Ele nasceu, então, em 1896, em Chiusi della Verna, o terceiro de 5 irmãos. Foi ordenado com 26 anos, ele era da Ordem dos Frades Menores. Ele a vida inteira vai ter essa formação em História, Arqueologia, História da Liturgia. Então, ele vai se formar no Ateneu em História Eclesiástica. Ele também é formado em Paleografia e Diplomática. Diplomática é o que estuda os documentos antigos, e em Arquivologia nos arquivos vaticanos. Ele foi também um dos primeiros alunos do Pontifício Instituto de Arqueologia Cristã de Pio XI. E ele vai ocupar diversas posições na Cúria, a gente vai ver um pouco ao longo da aula, mas para ver que ele é uma figura de muita importância, ele tinha um currículo muito de peso, ele era uma autoridade realmente. E o nome dele é um pouco esquecido hoje quando se fala de reforma da liturgia. Uma pessoa que teve cargos importantes de destaque nas várias reformas litúrgicas que aconteceram. O nome dele não é muito lembrado, A gente vai ver alguns motivos que talvez expliquem isso ao longo da aula. Então, aí os 3 principais períodos que eu vou abordar nessa aula, de 1948 a 1960, ele foi membro da Comissão para a Reforma Litúrgica, essa comissão foi criada por Pio XII, a qual fazia parte o Bugnini, que vai reformar a Semana Santa, além de várias reformas. Essa comissão vai durar até o anúncio do Concílio Vaticano II, e ele vai ser transferido então para a comissão que vai escrever o documento da liturgia no concílio, que é esse Concilium ad exequendam constitutionem de sacra liturgia. Em 1966 ele vai ser ordenado bispo, mas vai ser bispo titular, ele não vai assumir nenhuma diocese, Ele vai ser secretário da Congregação para a Causa dos Santos. Em 73 vai ser criado cardeal. Vai morrer com 96 anos em 93, assistido nos últimos sacramentos por um sobrinho dele que também era padre. E aí é interessante que ele, na época da morte dele, ele era o último cardeal vivo que tinha nascido no século XIX. Então ele viveu realmente o século XX inteiro. Foi um século de muita mudança na liturgia e ele viveu com posição de destaque e tudo isso. A gente vê, desde as primeiras páginas do diário dele, que ele foi uma pessoa que sempre sentia a necessidade de reformar a liturgia da missa. Até o autor aqui, o Nicola Giampietro, vai dizer que o cardeal Antonelli foi pioneiro e organizador da reforma litúrgica. E ele via, então, o cardeal Antonelli, pelo que ele conta no diário,
uma mão dupla aí na reforma litúrgica, como se deveria se educar o povo para a liturgia, então as pessoas aprenderem mais sobre liturgia, e ao mesmo tempo a liturgia como um meio de educação para as pessoas, ou seja, as pessoas aprenderiam melhor sobre a fé na liturgia. E sobre o movimento litúrgico, né, tem aí uma aula no canal, acho que do professor Emerson, sobre o movimento litúrgico, que foi aquele movimento principalmente de beneditinos, que veio de muitos anos antes, para reformar a liturgia. Ele via com bons olhos e ele via como uma manifestação de adaptação da igreja aos tempos atuais, né, aos tempos da modernidade. Ele era mais dos arqueologistas, né, a gente vai ver que também é uma vertente. A arqueologia também era migrante. Sim, Ele vai querer voltar a um suposto rito romano mais antigo, e nas diversas mudanças ele vai falar sobre isso. E ele vai ter, já desde agora eu vou falar, a preocupação grande dele na liturgia era a participação dos fiéis. O que ele se preocupava era que os fiéis não participavam da liturgia, os fiéis não eram atores, né, não eram agentes e deveriam ser. Então os fiéis deveriam fazer coisas na liturgia. Então, ele vê São Pio X e Pio XI como iniciadores das reformas litúrgicas. Ele tem essa visão. A gente vai ver que é engraçado até alguns documentos que ele vai citar, e aí você vai ver o documento e vai ver as reformas que se fizeram depois. Uma coisa não está coadunando com a outra ali, né? Então, só rapidamente, São Pio X ele via como o iniciador da reforma litúrgica. Tem esse moto próprio sobre música sacra de São Pio X, em que ele fala ali realmente de restabelecimento de alguns elementos da liturgia na área da música, mas São Pio X está principalmente falando de restabelecer ordem para evitar abusos. Então ele fala do restabelecimento do canto gregoriano como regra, da boa polifonia sacra, né? Uma reforma também que ele vai ver como iniciadora por São Pio X é a reforma do breviário, né? São Pio X fez uma grande reforma no breviário. E Pio XI vai criar o que se chama sessão histórica na Congregação para os Ritos, que desde logo, o cardeal Antonelli vai ter uma posição de destaque nessa sessão histórica. E ele diz que com isso o Pio XI reavivou a esperança de uma reforma litúrgica. Então ele, desde o começo da sua carreira, assim, ele fazia esses estudos de história da liturgia, ao mesmo tempo que ele estava procurando reformar a liturgia. Então a gente falou de São Pio X, falou de Pio XI e com Pio XII, né? Pio XII vai ter um documento famoso, acho que muita gente aqui conhece, que é o Mediator Dei. E o cardeal Antonelli vai dizer que esse documento é a carta magna do movimento litúrgico. Então ele enxerga ali na Mediator Dei as sementes para o estabelecimento da liturgia ser reformada, né? Principalmente na questão da participação ativa. Em todo o diário dele, ele vai sempre se preocupar muito com isso. Mas daí eu resolvi só pegar alguns trechos do documento e comparar o que a Mediator Dei disse, e a gente vê depois, ao longo da aula, né, e também com outras aulas aí do canal, o que foi feito na reforma litúrgica. Então, Pio XII ele vai ser muito claro na Mediator Dei, por exemplo, que os fiéis não são sacerdotes, né, não gozam de poder sacerdotal. E o que se fala de sacrifício comum dos fiéis é uma coisa que existe, que a igreja sempre reconheceu que existe, mas ele tem um sentido muito específico na liturgia. E a Mediator Dei ela explica bem esse sentido, né? E ele vai falar dos erros de se supervalorizar esse sacerdócio dos fiéis ou de menosprezá-lo. Pio XII vai defender missas privadas, né? Ou seja, missas sem o povo na Mediator Dei, que muitos reformadores eram contra, né? Eles sempre querem a missa enquanto a Assembleia é reunida. Pio XII, na Mediator Dei ainda, vai condenar a retirada de imagens das igrejas e a retirada principalmente da imagem do crucificado das cruzes, né? Vai também falar contra o altar em forma de mesa, dentre outras coisas que depois foram adotadas na reforma. Então, o que eu quero mostrar aqui é a incongruência. Ele vai dizer, a Mediator Dei é a carta magna do movimento litúrgico, mas você vai ver a Mediator Dei, ela não diz, ele fala sobre a participação dos fiéis, a Mediator Dei fala disso, então ela vai falar que existem várias formas dos fiéis participarem, cada pessoa, de acordo com a sua inteligência, de acordo com o seu temperamento, vai participar de uma forma. Então tem gente que vai preferir rezar o terço durante a missa, fazer meditação, outras pessoas vão querer acompanhar a missa com o missal dos fiéis.
Isso são formas de participação, né, na liturgia. Não precisaria de uma rubrica dizendo uma função para o fiel. O fiel ele se une ao sacrifício ali que o padre está oferecendo. Uma coisa também que está na Mediator Dei expressamente é tomar muito cuidado com as experimentações litúrgicas. Então, que não se use as igrejas, isso textualmente está dito lá, para experimentações. E aí fica a dúvida se as reformas, né, tanto da Missa Nova quanto as outras, se seguiram isso. Né? Não parece que foi o caso. Então, com Pio XII, havia essa sessão histórica criada por Pio XI, ela vai fazer um estudo inicial para a reforma da liturgia. Em 1948, então, Pio XII vai criar uma comissão para a reforma da liturgia. São vários padres ali, né? E o padre Antonelli é um deles, e é nesse momento que aparece o padre Annibale Bugnini, que ele escrevia para uma revista que chamava Efemérides Litúrgicas. E também é interessante que o padre Bea, né, também integrou essa comissão, que era o confessor de Pio XII. E então, desde essa época, o cardeal Antonelli e o padre Bugnini vão trabalhar juntos. E quando, por exemplo, o padre Antonelli vai virar bispo, o Bugnini faz um discurso elogiando, mas quando a gente vai ver depois, quando tiver a comissão da Missa Nova, eles vão ter atritos ali, a tal ponto que nos livros do Bugnini, né, naquela obra grande do Bugnini, a Reforma Litúrgica, ele omite o nome do cardeal Antonelli. Então, o cardeal Antonelli foi um pouco apagado da história, né? E aí, quando foi criada essa comissão para a reforma da liturgia aí de Pio XII, o cardeal Antonelli vai escrever que é necessária uma reforma geral da liturgia e não pequenas reformas pontuais. Então, essa comissão, criada aí por Pio XII, por isso o nome Comissão Piana, né, pelo menos é o termo que o livro usa, ela teve diversas sugestões para a mudança de vários aspectos da liturgia e muitas delas foram implementadas. Algumas foram implementadas e outras não. Não vou falar especificamente de todas aqui, porque precisaria de uma aula só para isso, mas as mais importantes foram mudanças no calendário, simplificação de rubricas, supressão de diversas oitavas, né? Aquelas festas que se prolongam por 8 dias, várias foram suprimidas aí na época de Pio XII, principalmente na época do Natal. A reforma da Semana Santa foi dessa comissão também, que a gente vai ver com um pouco mais de detalhe. E ela perdurou até ser anunciado o Concílio Vaticano II. Está aí uma foto da Semana Santa antiga, né? Chama atenção nessa foto, que não é muito usual de se ver, que o subdiácono está de casula, da mesma forma que o padre está de casula, né? E o diácono está com essa peça que se chama estolão, que é uma estilização de como se o diácono estivesse com uma casula gótica e ele a enrolasse e colocasse assim como uma alça, né? Porque na Semana Santa antiga não se usava dalmática, né, nas cerimônias penitenciais. O padre, diácono e subdiácono usavam casulas. A diferença é que a casula do diácono e do subdiácono elas eram amarradas na frente aqui. Isso em português se chama casula aplicada, né, ou casula dobrada, já ouvi também esse nome. Isso até 55, a Semana Santa era dessa forma, vai mudar com Pio XII. E a reforma foi em etapas, então essa reforma da Semana Santa ela durou de 51 até 55, mais ou menos, e o cardeal Antonelli vai participar dela. Então, o que se falou na época, né? O que se falava na época? Justamente, as missas eram todas de manhã, as missas eram todas às 9 da manhã, inclusive a vigília do Sábado Santo, que hoje a gente faz à noite, ela até os anos 50 ela era às 9 horas da manhã, com regras próprias de jejum eucarístico para isso. Então, o jejum era feito desde o dia anterior, a missa às 9 da manhã. E a missa, então, faz a bênção do fogo, se fala de escuridão. Hoje em dia até é meio estranho para a gente pensar nisso, né? Mesmo quem frequenta somente a missa antiga, a missa era de manhã. E aí começou-se um movimento para que se restabelecesse a verdade do horário das celebrações. Então, a vigília tinha que passar para a noite, para meia-noite, a Sexta-feira Santa para as 3 horas, a Quinta-feira Santa também para a parte da tarde, porque todas essas celebrações eram às 9 da manhã. E o que se disse também na época é que as pessoas trabalhavam de sábado na Europa
e trabalhavam e não tinham condições de assistir à cerimônia do Sábado Santo, que é a missa mais importante do ano, né? Digamos assim, a vigília da Páscoa. Então, houve esse movimento para mudar das 9 da manhã para meia-noite. E com base nisso, com essa mudança de horário, eles foram lá, com esse pouquinho, mudaram tudo. Sob o pretexto de mudar o horário, eles acabaram mudando a missa inteira, incluindo um monte de coisas. Por exemplo, existe um ofício dentro da missa, da vigília, que quando se reza na forma de Pio XII é o Benedictus, tem uma antífona antes, se reza dentro da missa. E ele equivale a 1 hora canônica, da noite. Mas antes ele equivalia a 1 hora canônica da manhã. Então, se mudou o horário, teve que mudar já esse fato. E aí aquela coisa, já mexeu nisso, mas então tal coisa, ele vai falar muitas vezes, mas isso são adições medievais, são adições aí galicanas, então a gente tem que tirar. E aí começa essa história da participação dos fiéis e uma tentativa de purificar o rito de tudo que são adições posteriores. Porque essa questão, por exemplo, da missa às 9 da manhã, vem desde o século IX, desde a Idade Média, sempre foi às 9 da manhã. E aí a gente vai ver, enfim, a que eu falei, a introdução de outras mudanças que nada tinham a ver com o horário. Eles, então, vão introduzir muitas coisas. Então, a reforma, como eu disse, ela vai ser em etapas. Primeiro vai se mudar o horário da vigília, depois vai se reformar a vigília e, por fim, vai se reformar a Semana Santa inteira. Então, a Semana Santa, a partir de 55, ela é muito diferente da Semana Santa que existia anteriormente, né? Isso falando de missa tridentina, missa tradicional. Paulo VI, depois, com a Missa Nova, vai fazer uma terceira Semana Santa. É importante dizer também que na Semana Santa, né, o núcleo da missa, ofertório, comunhão, ele ficou intacto, não se mexeu nisso, né? Isso vai ser mexido depois na Missa Nova, mas a missa mesmo, ela ficou intacta nessa reforma de Pio XII. Mas já vão se incluir ali muitos elementos que vão acostumar, né, os padres, o povo, e depois esses elementos vão ser colocados na Missa Nova. Por exemplo, algumas rubricas onde o padre já vai estar de frente para os fiéis, que muitos padres até não, mesmo que celebrem a Semana Santa de Pio XII, acabam não usando essas rubricas, porque fica estranho, né? Por exemplo, a bênção dos ramos deveria ser feita de frente para o povo. A renovação das promessas do batismo é um diálogo entre o padre e o povo, isso não existia. Isso foi tudo incluído aí nessa reforma. Aí a foto que eu falei, né? O diácono, o subdiácono e o sacerdote estão de casula, mas a do diácono e subdiácono ela é dobrada na frente, né? A dalmática ela nunca era utilizada em celebrações penitenciais. A dalmática era sempre, por razões históricas e também pela oração que se faz ao vestir a dalmática e a túnica, elas eram vestes de alegria, né? Mas isso vai ser mudado. Uma coisa que é importante dizer, né? A semana mais importante do ano, o tempo mais importante do ano é a Quaresma e a Páscoa principalmente, a semana mais importante do ano é a Semana Santa. Então, por isso, ao longo dos anos, ela sempre foi a que menos foi mexida, né? Ela tem elementos, tanto na Quaresma quanto na Semana Santa, que remontam ao rito romano mais antigo que se tem. Sempre se teve muito cuidado em mexer no que é o mais importante. E quando eles foram reformar, a primeira coisa que eles foram reformar foi justamente isso. Então, assim, não vai dar tempo de eu falar de tudo que mudou, né? Precisaria de um curso, ou pelo menos uma aula para cada dia. Mas algumas coisas, alguns tópicos, assim, que eu posso dizer. No domingo de Ramos, então, vão mudar as cores litúrgicas. A bênção de Ramos vai ser muito diminuída, né? A bênção dos Ramos, ela era quase que análoga a uma missa seca. Era como um cânon de consagração dos ramos. Isso foi tirado de 8 ou 9 orações que tinham, sobrou uma. Eles já vão começar também a tirar as orações ao pé do altar, sempre que possível, tirar o último evangelho sempre que possível, durante esses dias da Semana Santa Reformada. Na Quinta-feira Santa, acho que é uma das coisas que mais chama a atenção, o lava-pés não era dentro da missa, né? Isso foi uma inovação aí dessa comissão, né? O lava-pés era feito posteriormente por clérigos, né? O povo não participava dessa cerimônia. Também a questão dos padres que estão assistindo a missa usarem estola durante a missa inteira foi colocada nessa reforma. Isso já
segundo algumas pessoas que eu ouvi falando desse tema, seria já... Porque tentaram já colocar com celebração, mas não conseguiram. Então, parece com celebração, mas ainda não é. E o cardeal Antonelli ele considerava que o que eram adições posteriores dos ritos, ainda que adições orgânicas, ainda que adições muito antigas, então eles vão retirar isso que eles consideram adições, mas vão adicionar coisas muito mais novas ainda, porque são coisas que eles mesmos vão criar. E aí a gente vê o que eles declaram, né? Que seriam os critérios para reformar a vigília pascal. Então, conservar o todo do rito romano primitivo, recuperar elementos perdidos. Eu não falei da Sexta-feira Santa, né? Sexta-feira Santa também mudou bastante, só voltando um pouco, eu falei da Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa também mudou muita coisa. Acho que uma coisa que eu posso citar, não havia comunhão dos fiéis na Sexta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa, o padre consagrava 2 hóstias grandes, uma delas ele deixava dentro de um cálice vazio, e na celebração da Sexta-feira Santa, só ele comungava. Fazia o que se chama aí missa dos pré-santificados, ou seja, do que foi consagrado no dia anterior. Não existia a missa do crisma separada, como tem hoje. Isso daí foi... eu acho que foi aqui também. Agora eu não vou me lembrar se já agora foi assim, mas pelo que eu me lembre, mudou aqui. O bispo celebrava a mesma missa de Quinta-feira Santa e ao fim da missa ele fazia a cerimônia dos óleos. Essa questão dessa missa do jeito que ela é hoje não existia. De uma missa de manhã na catedral e depois à tarde outra missa, não existia. Era uma missa só, às 9 da manhã também. Então, eu voltei só para falar, né, da vigília. Ele falou, então, que ia conservar o todo de um rito primitivo, recuperar elementos perdidos, voltar à centralidade do Sírio Pascal. Eu vou voltar só para mostrar a foto. Nessa foto aí tem essa cana com 3 velas. A bênção do fogo era feita nessa vela e não no círio. O círio ficava dentro da igreja, então não se fazia propriamente uma bênção do círio fora da igreja, se fazia uma bênção do fogo, entrava-se com o fogo dentro da igreja e depois o diácono iria fazer a consagração do círio, que é o canto do Exultet. O Exultet é como uma consagração, ele tem até prefácio. E o diácono, enquanto ele cantava, ele vai fazer no círio o que ele está cantando. Hoje em dia o Exultet virou meio que o anúncio da Páscoa, né? Uma música, mas o círio já foi abençoado fora. Então o diácono fazia a bênção do círio dentro da igreja, cantando o Exultet. Então enquanto ele faz, ele canta, ele para em alguns pontos e coloca os cravos. É assim. Era assim. Aqui eu pus essa foto porque algumas comunidades hoje em dia, né, celebram a Semana Santa antiga. Há um movimento aí de voltar a celebrar e o que existe também é um movimento de alguns padres que, embora celebrem a Semana Santa de Pio XII, eles adotam alguns elementos da Semana Santa mais antiga. Então, a bênção dos ramos de frente para o altar é um exemplo. Aquele rito no Domingo de Ramos de bater com a cruz na porta da igreja, isso foi suprimido por Pio XII, mas em muitos lugares ainda se faz. Mas na Semana Santa Reformada isso foi tirado, esse rito não existiria mais. Mas muita gente continuou celebrando. O Papa João XXIII, quando ele assumiu, ele não celebrou a Semana Santa Reformada, ele celebrou a Semana Santa Antiga. Então, essa questão da centralidade do Sírio Pascal, que vai ser a bênção do Sírio fora da igreja. Aí eu pus essa foto aí porque eles estão abençoando o fogo e está de dia. Então, é uma cerimônia que normalmente a gente só vê à noite, mas aí eles estão abençoando de dia. E o que eu falei já, né, que o povo não seja mero espectador passivo, mas um ator consciente. Então, ele quer que haja coisas, rubricas para o povo, né, que o povo tenha o que dizer e o que fazer na liturgia. O resultado, então, foi a mudança do horário da missa. A justificativa, já falei, que era possibilitar a participação dos trabalhadores. Cortaram-se muitas leituras da Vigília Pascal. Eram, se eu não me engano, 12 profecias. Passaram para 4.
Foi introduzida a renovação das promessas de batismo, que não existia, também é uma novidade total. E já no primeiro ano, essa questão da mudança do horário já houve problemas, porque a missa, em tese, teria que começar à meia-noite. E aí as pessoas começaram a dizer, mas tem lugar que meia-noite tem problemas de segurança, tem lugar que a igreja é muito longe, de transporte. Então houve algumas permissões, mas não se podia celebrar antes das 8 da noite. Aqui eu coloquei uma frase do diário, né? Eu fiz essa tradução livre aí, sobre a criação de um novo rito de batismo, porque o rito de batismo na vigília vai mudar também. Então ele fala, se trata de encontrar homens valentes e bons conhecedores da liturgia antiga, capazes de criar também hoje um rito. Uma cerimônia no sentido da liturgia primitiva e no espírito da vida moderna. É este ponto que muitos esperam da tão desejada reforma litúrgica, ou seja, eles têm que excluir tudo que é uma adição posterior para colocar a adição posterior deles, né? Mais alguns trechos aqui do diário sobre a Semana Santa. A Semana Santa havia permanecido fixa desde São Pio V, desde 1570. O decreto que reformou a Semana Santa é o acontecimento mais importante da história da liturgia desde São Pio V. Depois da última guerra, vimos um profundo trabalho de revisão ou atualização em todos os setores da vida social e na vida religiosa. A liturgia é o elemento social por excelência, então por isso deveria mudar também. E o último, a liturgia não é um museu de restos arqueológicos, é a expressão mais viva da igreja. E a vida não é estática, então sempre precisará estar mudando, né? O segundo momento aí que eu vou falar do cardeal Antonelli é a participação dele na comissão que preparou o documento do concílio sobre a Sagrada Liturgia. Então foi formada essa comissão. Quando essa comissão foi formada, aquela comissão de Pio XII foi extinta. O Bugnini, que fazia parte daquela comissão, não vai fazer parte dela. Então o cardeal vai... Agora eu não me lembro se é o próprio cardeal ou se é o autor aqui do livro que fala que vai ser o primeiro exílio do Bugnini, que ele vai meio que desaparecer durante o concílio. Ele não vai ser nomeado para essa comissão. E já o cardeal Antonelli vai ser nomeado secretário-geral. Então, novamente, o cardeal, quando isso acontece, ele vai falar do movimento litúrgico, que eles têm que tomar para eles o movimento litúrgico mundial, não para pará-lo, mas para imprimir nele uma linha unitária e libertá-lo de extremismo. Sobre o documento Sacrosanto Concilium, acho que é desnecessário falar agora, né? Se todo mundo conhece. Eu recomendo o livro Bombas Relógio Litúrgicas, que fala bem desse documento. Então eu vou falar só de alguns temas que foram discutidos no concílio sobre a liturgia, né? Nem todos eles entraram na Sacrosantum Concilium, mas coisas que foram discutidas. Então, missa em vernáculo, missa dominical no sábado, uma coisa que existe hoje. A supressão do que se chama pré-quaresma, então a 70ª, 60ª, eles queriam suprimir. Isso foi discutido já na época do concílio. E foi suprimido? Vai ser suprimido com a missa nova, né? Que a missa nova, a quaresma já começa na quarta-feira santa, mas não foi no concílio ainda. Falou-se sobre a fixação de uma data para a Páscoa, uma data fixa. Falou-se de permissão maior de concelebração, de mudança de rito de todos os sacramentos. Chegou-se ao detalhe de falar das cores litúrgicas em Ezequias, que eles queriam mudar a cor de preto. Foi falado. O nome do sacramento da extrema-unção também foi discutido, depois ele vai ser mudado, né? E a celebração dos sacramentos, de todos os sacramentos, a possibilidade deles serem celebrados dentro da missa. É interessante, né? O Monsenhor Dante, se eu não me engano é Henrico Dante, o nome dele, ele era cerimoniário do Papa, e vai ter uma das votações da comissão que ele vai ser o único voto favorável à missa permanecer em latim. Toda a resto da comissão vai votar pela missa o máximo possível em vernáculo. Porém, o trabalho da comissão depois ele tinha que ser aprovado no concílio. Então, não é tudo que foi aprovado na comissão que foi aprovado no concílio. O que foi aprovado mesmo é a Sacrosantum Concilium, né? Então, aí sobre essa época, o cardeal Antonelli vai falar que se encerrou uma época da história litúrgica e se abriu outra.
Antes ele estava falando sobre a época tridentina e a época do Vaticano II. Ele vai falar que a época tridentina se encerrou. Ele vai falar sobre o Missal de São Pio V, que nele trabalharam homens excelentes, mas com os meios que tinham à sua disposição. Faltavam a eles edições críticas, faltava uma história da liturgia. Então o Missal de São Pio V ele era bom, mas eles não eram assim, não tinham todos os instrumentos, a ciência, os estudos que essa comissão tinha nos anos 70. Então para ele isso já era um motivo suficiente para o que eles vão fazer ser melhor. E ele vai falar do erro, né, do Concílio de Trento e do que se seguiu. O erro é não haver sequer tentado. Basta dizer que nas rubricas dos livros antigos se fala somente do celebrante, clérigos, escola, nunca dos fiéis, a tal ponto que a primeira menção aos fiéis teve lugar na Vigília Pascal de 51. Então ele está dizendo assim, deveria haver rubricas no missal para os fiéis. Se não houver isso, não vai ter uma verdadeira participação. Pois é. É tão óbvio, né? E aí a Sacrosanctum Concilium foi publicada, e aí ele, que antes dizia que a Carta Magna da Reforma Litúrgica era a Mediator Dei, vai passar a ser a Sacrosanctum Concilium. Então, essas frases eu não copiei, não é uma citação direta, mas ele vai falar sobre esse assunto. O objetivo, então, da implantação da Sacrosanctum Concilium vai ser fazer com que os fiéis compreendam os ritos e sejam agentes, né? Façam coisas, e não meros espectadores, e que tenham participação consciente e ativa. Quanto ao latim, ele ressalta a importância, mas ele vê o latim como um obstáculo para a participação ativa. Porque como que a pessoa vai falar coisas na missa numa língua que ela não conhece? Então o latim cada vez mais vai ter que ser retirado. Eu estava lendo uma coisa sobre a história do rito romano, né, na época lá de São Damaso. O latim que foi adotado, quando foi adotado o latim em substituição ao grego, ele já não era um latim que as pessoas falavam, né? Ele era um latim ele era muito mais um latim clássico do que o latim coloquial que as pessoas falavam. Então as pessoas até entendiam a missa, mas elas já não falavam daquela forma. Ele foi adotado daquela forma como uma maneira de ser uma língua mais propensa a evitar erros doutrinais, uma língua de apologética, por isso que ela vai ser usada na missa, por isso que vai haver gradualmente essa substituição do latim para o grego, né? Ou do grego para o latim. Ele vai falar que a reação pós-tridentina aos protestantes, ela ocasionou assim, um menosprezo à Sagrada Escritura na vida litúrgica. Então, como se na liturgia mais antiga não tivesse tanta valorização da Sagrada Escritura. E ele vai falar também que a adoção da língua latina ela teve uma razão histórica, que foi reação aos protestantes na época. Mas, ou seja, nesse momento já não precisaria mais ser assim. E aqui vai começar a terceira parte da aula, que vai ser a comissão da missa nova, que ele também vai participar. Mas aqui a gente vai perceber uma mudança clara de atitude dele, porque até agora eu estou falando de uma pessoa que é extremamente favorável à reforma da liturgia, queria uma mudança geral da liturgia, trabalhou para que a liturgia fosse mudada, para que se aumentasse a participação dos fiéis, mas ele vai ver que na missa nova, até para ele, foi demais. E talvez esse seja o ponto pelo qual esse livro, quando ele foi publicado, disse que causou tanta polêmica, principalmente em Roma. Porque o cardeal já tinha morrido e é o relato em primeira pessoa de alguém que estava dentro da comissão. A gente vai ver aqui. Então, em 64, foi formado aí o Concilium, né, com S, que foi a comissão que preparou a nova missa. E o Antonelli foi nomeado membro, não mais chefe. E o padre Bugnini, não sei se ele já era bispo em 64, mas ele vai retornar e vai ser o secretário do concílio, ele que vai ser, então, a maior autoridade ali. No diário, o cardeal Antonelli ele descreve o que ele pensava que seria uma forma que ele faria a reforma da missa, né? Então, ele pensava em dividir a reforma em temas, e cada um desses temas ele confiar a órgãos, assim, um mosteiro tal vai fazer alguma tal coisa, a congregação tal vai fazer tal coisa. Isso é um trabalho assim que seria feito ao redor do mundo, e depois uma comissão ia reunir tudo isso e fazer a missa. Então ele via dessa forma, pegar os maiores especialistas em determinado assunto e encarregá-los da parte na qual eles eram especialistas. Não foi assim que foi feito. Foi feita uma comissão, um grupo de pessoas. Segundo o cardeal Antonelli achava que tinha gente demais,
Eu não vou saber quantas pessoas eram, mas ele achava que tinha gente demais. Ele ficou descontente com o jeito que a comissão foi montada. E havia um conflito entre a congregação de ritos e essa comissão, porque a comissão ela entendia que ela tinha poder para fazer o que ela quisesse, que ela não deveria se reportar à cúria sobre o que ela estava fazendo. Tem até no livro, até trouxe aqui, um livro chama Missa Tridentina, do Dom Guéranger, no prefácio da edição brasileira, fala de um outro padre, que é o padre Bouillet, que ele pediu demissão dessa comissão, né? E aí o Papa Paulo VI teria se encontrado com ele e falado, por que o senhor se demitiu? E aí ele vai falar, porque tudo que a gente sugeria era dito que o senhor não aceitava. E aí o Papa Paulo VI vai falar para ele, não, mas a história que o padre Buini me conta não é essa. Tudo que vocês estão trazendo eu estou aprovando. Então, ou seja, o que estava sendo trazido para o Papa não era o que a comissão estava de fato decidindo, né? Então, aí sobre a comissão, né, essa parte é a parte mais interessante do livro. Sem dúvida, não dá para trazer tudo que o cardeal escreve sobre isso, mas ele vai falar sobre a comissão, né, que está fazendo a missa nova. Não estou entusiasmado com os trabalhos. Desagrada-me como foi mudada a comissão. Um reagrupamento de pessoas, muitas incompetentes, mais alinhadas à novidade. Discussões muito rápidas, discussões à base de impressões, votações caóticas. Tudo o que é apresentado é aprovado. Então vai ter um determinado ponto que ele fala, não sei se eu coloquei no slide mais para frente, que era proposto pelo Bugnini um tema para ser aprovado, e quem for favorável levanta a mão. Algumas pessoas levantavam a mão e falavam aprovado, nem se contava quantas pessoas levantaram a mão, nem se perguntava quantas foram contra, tudo aprovado. Eles tinham muita pressa e tudo que era proposto era aprovado. Ele vai falar então que é um espírito demasiadamente inovador, que desagrada até a ele, né? Isso é o cardeal Antonelli escrevendo no diário, e que o presidente da comissão não pergunta a opinião das pessoas, ele simplesmente vai apresentando e aprovando rapidamente. Ele vai falar, o espírito não me agrada, é um espírito de crítica e intolerância para com a Santa Sé que não tem como terminar bem. Há, ademais, um elemento negativo, a pressa em avançar, quia tempus urget, porque o tempo urge. Precisa avançar porque precisa ter pressa, porque precisa ter pressa. Percebo que a pressa foi fixada por um grande programa e que se devem queimar etapas para realizar esse programa, mas a pressa em assuntos de tanta importância é má conselheira. O próprio Papa Paulo VI vai ser relatado aqui, que vai demonstrar preocupação com o andamento da reforma, principalmente com a questão de muitos experimentos, então porque vai começar a fazer experimentações litúrgicas dos mais variados tipos e em muitos lugares. A ponto que padres que nem tinham nada a ver com a reforma, eles vão se sentir autorizados a também começarem a experimentar coisas novas na missa deles. Então, o cardeal Antonelli vai escrever ao Papa preocupado, né, com esse clima de mudanças contínuas, de muitas mudanças, e com essa instabilidade, que cada hora muda-se uma coisa, parece que não vai ter fim, e rebaixa o respeito ao sagrado. Eu não sei se eu cheguei a colocar, mas o cardeal ele sente uma tristeza, porque essas pessoas que estavam fazendo isso com a missa e reformando tudo, elas eram padres, né? Eram padres, bispos, que foram ordenados com essa missa, que celebravam essa missa diariamente e que eles demonstravam um desprezo muito grande pela liturgia que eles celebravam. Eles queriam destruir tudo para colocar uma coisa no lugar, né? Aqui, muitos experimentos, sacerdotes se sentem autorizados a tentar as coisas mais extravagantes. Essa frase está na carta que ele enviou para o Papa Paulo VI. Aqui das votações, eu tinha colocado que as votações eram confusas, então era assim, quem concorda levanta a mão, uma parte levantava a mão, aprovado, não se contava, não se perguntava quem não concorda. E aí, por conta dessa questão das votações, o cardeal Antonelli foi falar com o Bugnini, né? E houve uma discussão, ele foi destratado pelo Bugnini, ele disse que ele ficou até surpreendido pela maneira como ele foi tratado e se magoou com isso. E aí, sobre a situação, em uma parte do diário, ele vai falar que é confusão, cansaço, e aí ele vai finalmente admitir que a confusão da questão litúrgica, ela está atrelada, ela sofre com a grande crise na igreja, que é a crise da doutrina e do magistério. Aqui eu coloquei só, a título de curiosidade, 2 princípios que o cardeal escreve no diário dele,
que eram alegados pelo concílio, ou seja, o concílio, né, a comissão da Missa Nova, ela vai funcionar baseada nesses princípios, que se São Pio V ou São Gregório ressuscitassem e assistissem à Missa Nova, eles iam achar que a missa permaneceu substancialmente igual. Ele acha que devia ser isso. Que devia ser isso. Não que ele acha que ficou. Não, ele não acha que ficou desse jeito. Mas ele diz que assim, isso é um princípio norteador. O objetivo deles era esse. Ou seja, era retirar todas as adições posteriores, tanto que São Gregório ia ver a missa e ia gostar dela. E que todo o reconhecimento deve ser feito, reconhecimento dos ritos deve ser feito segundo a sã tradição, que é uma paráfrase da Quo Primum Tempore, esse segundo trecho aí. No diário pessoal dele, porque no livro tem tanto atas de reuniões quanto tem os diários dele, né? Nos diários ele vai admitir que ele sente já a influência da Nouvelle Théologie na missa, e ele vai falar: a lei litúrgica, que até o concílio era uma coisa sagrada, para muitos já não existe, cada um se considera autorizado a fazer o que quer. Se difundem as missas em casa, em pequenos grupos, em conexão com refeições comuns, a ceia, e que há muitos experimentos. Essa é uma coisa que o incomodava muito. Aqui, só uma breve curiosidade, né? Quando a missa foi lançada, tem a famosa carta aí dos cardeais Ottaviani e Batti ao Papa, que é o breve exame crítico ao Novus Ordo Missae. Quando essa carta foi recebida, todo o processo da Missa Nova ele foi suspenso por um tempo até que a Congregação para a Doutrina da Fé avaliasse o missal. Depois foi retomado, obviamente. E no diário e no livro é falado que 3 teólogos analisaram o breve exame crítico. Provavelmente um desses 3 era o cardeal Antonelli. O autor fala isso, que não fala que era ele, mas fala que provavelmente um dos 3 era ele. E esses 3 teólogos concluíram que o missal era bom, mas precisava de retoques. Então, continuando, ele vai falar no diário que o que é triste nos trabalhos é uma atitude mental, uma postura pré-estabelecida. Não tem nenhum amor, nenhuma veneração pelo que nos ha sido transmitido. Tem menosprezo por tudo que é atualmente. É o que eu falei, eles são padres, bispos que celebram a missa, foram ordenados nessa missa, mas desprezam totalmente a liturgia que eles celebram. Enfim, a Missa Nova vai ser promulgada, né? O cardeal Antonelli ele não vai ser um crítico da Missa Nova, muito pelo contrário, ele vai, afinal de contas, apesar de tudo isso, ele vai publicamente, pelo menos, dizer que foi um trabalho bom, ele vai se dar por satisfeito. Com a instrução geral do Missal Romano, ele vai dizer que ela sim precisaria de alguns ajustes, mas em geral ele não vai ser contra a Missa Nova. Depois que ela for promulgada, ele vai achar que foi uma boa reforma, foi a reforma possível de se fazer. Aí depois, estou já encaminhando para o fim, a congregação de ritos, então, foi dividida nessa época em 2, virou Congregação para os Santos e Congregação para o Culto Divino. O cardeal Antonelli ficou secretário da Congregação para os Santos, o Bugnini ficou secretário da Congregação do Culto Divino. E sobre o Bugnini, ele vai dizer, né, que o Bugnini sempre foi apoiado por Paulo VI, sua lacuna mais notável é a falta de formação e sensibilidade teológica. Se concedeu muito, sobretudo em matéria de sacramentos, à mentalidade protestante. Não que ele mesmo, Bugnini, tenha idealizado tudo, mas introduziu no trabalho gente hábil, mas com colorações teológicas progressistas. Então ele vai dizer que o Bugnini, em alguns momentos, ele deixou correr, em alguns momentos que ele tentou segurar, ele não conseguiu. E aí, só para encerrar, sobre a reforma litúrgica, isso depois da Missa Nova publicada, ele vai dizer: as impressões são substancialmente boas. O novo Ordo Missae tem elementos positivos. Poderia ser mais perfeito, como tudo, mas a essência é boa. A Institutio Generalis é mais imperfeita, mas a essência é boa. Com o tempo, as coisas irão se equilibrar. Podemos rezar, Padre? O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salve Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo. Rogai por nós. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.